Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu tô com a voz meio rouca porque eu tô gripada, eu peguei um flu, já tem quase uma semana, então minha voz tá bem rouca. Mas eu venho aqui gravar já tem, vamos ver, 3 anos e meio, desde o meu último vídeo que eu coloquei sobre a respeito da perda dos meus 2 últimos filhos. E tem 3 anos e meio, mas já faz 4 anos e quase um mês da perda do Samuel, do meu último filho. E eu não contei o resto. A vida é muito corrida, muita coisa acontecendo, não contei o resto. Aí eu tive uma gravidez muito complicada, muita coisa, muita preocupação. E Deus me deu o Isaac. Deus me deu o Isaac e Deus me deu ele. Então, vou comentar para você como que foi desde o começo sobre a questão do Isaac, que Deus me deu ele. Quando eu fiquei grávida do Isaac, não estava nos meus planos ficar grávida dele. O médico me mandou eu tomar remédio e tinha assim que eu, depois das 2 semanas mais ou menos da consulta que eu tive, eu comecei a tomar anticoncepcional, porque o médico pediu pelo menos 6 meses para me engravidar, não só pelo meu corpo, mas pelo meu estado psicológico, que eu tava muito abatida. Eu tava entrando numa depressão muito terrível, porque é muito triste a perda de um filho, e só quem passa sabe. E ele falou, você não pode engravidar agora. E eu comecei a tomar um anticoncepcional, mas ele foi me dando alergia. Eu tava tendo alergia dele, tava sentindo umas coisas muito estranhas. E eu parei. Eu e meu marido mudamos de casa. Mudamos para um outro apartamento. Nosso primeiro apartamento tava... A gente já queria mudar de lá, porque a gente morava no 3º piso. A gente mudou para outro apartamento. E aquele outro apartamento trazia muito memórias pra gente. E assim que eu cheguei em casa também, depois que o Samuel faleceu, o nosso coelho de estimação, a gente tinha mais de um ano que a gente tinha, ele morreu, amanheceu depois de 3 dias morto. Muito sofrimento. Mas Deus é bom. E Ele é digno de toda honra e glória. Então vamos indo, eu mudei, a gente... Então, eu também não estava muito afim de manter relações, porque eu não estava bem espiritualmente, eu não estava bem fisicamente, eu não estava bem psicologicamente. Tinha meus altos e baixos, mas mais baixos, por questão, né, do sofrimento de perder do meu filho. E depois de 3 meses, e nem sabia mais, não preocupava com esse, não comentava de filho, a gente não conversava sobre filho, a gente não entrava nesse assunto, eu também não queria conversar, eu não tava com a minha cabeça nem pensando em filho. E ele falava mais que eu, não queria falar também, não queria conversar. E eu engravidei
nem sabia de ovulação, não sabia de nada, não sabia quando menstruação vinha, não vinha, não sabia de nada. Eu gravidei do Isaac. E quando eu gravidei dele, foi um susto, porque a gente não sabia a nossa reação diante daquela situação, entendeu? Foi algo muito inesperado para nós. Mas como eu já tinha sentido alguns sintomas, eu fiz o teste de gravidez bem cedo. Eu tava só com 3 semanas e 4 dias. E eu descobri que eu tava grávida do Isaac. Com 3 semanas e 4 dias. Eu vou tentar ser breve para contar tudo que eu puder sobre a gravidez do Isaac. Então, com 3 semanas e 4 dias, eu descobri a gravidez do Isaac. E eu tava trabalhando, cuidando de uma criança. E eu subia muito e descia escada, sabe? Eu comecei a sentir muitas dores na minha barriga por causa disso. E eu comecei a sentir umas coisas bem estranhas. E eu senti muita dor na barriga. E eu tinha que pegar um ônibus, eu tinha que pegar um trem para chegar no trabalho. Eu trabalhava de 8 às 6 da noite. E foi muita dor que eu tava sentindo. Então a gente marcou, eu fui para um especialista no centro aqui, que é lá em Boston. Eu fui para um especialista, uma equipe médica, e eles engravidez de alto risco. No meu caso era por causa que eu tive 2 gravidez seguidas. A primeira perdi, a segunda eu já perdi. Eu já tava com 22 semanas e 2 dias. Então, o que eles pudessem fazer para prevenir, para saber o que está acontecendo, eles iam fazer o que tivesse ao alcance deles. E eu fui na primeira consulta, eles marcaram o ultrassom. E nesse ultrassom, o coração do Isaac estava 72. E eu tava com 6 semanas, quase 7, 6 semanas, 2 dias, alguma coisa assim. E o médico, eles... É uma cidade grande, um dos maiores hospitais do país. Os médicos falou pra mim assim: olha, o coração dele tá muito baixo, muito baixo do que nós esperávamos. E eu te dou 50 a 50% de chance que na próxima consulta, daqui a uma semana, eu espero que o coração dele esteja no mínimo 110. Vocês têm 50 ou 50% de chance, 50% de chance de você perder o seu bebê nessa semana. Porque a maioria dos casos que tá com 6 semanas, com 7 semanas, o coração não é tão baixo, geralmente é propenso a perder o bebê. E eu falei: olha, senhor, o senhor já levou um, e que seja a vontade do Senhor. Passei por coisa muito difícil, que foi perder o Samuel. E eu me mantive muito forte naquela hora, porque o Senhor estava ali me sustentando. Foi algo que eu não esperava. Se eu falei que seja feita a vontade de Deus, porque Ele é o único que tem o controle da vida e da morte. Então, a gente orando. Até então eu não comentei da gravidez pra ninguém. As únicas pessoas que sabiam da minha gravidez foi a minha mãe, meu esposo e os nossos pastores. E mais ninguém sabia da gravidez. Nem os familiares mais próximos, nem um amigo, ninguém. A gente escolheu assim, não contar. E orando e deixando a mão de Deus. E quando passou uma semana, a gente foi lá no ultrassom. E eu até mais ou menos
27 semanas antes, eu acho. Quando eu ia fazer ultrassom, eu tremia muito na mesa. Muito, muito, muito. Tremia mesmo. E as pessoas perguntavam por que você treme. Eu falei assim, é porque a última vez que eu sentei numa mesa de ultrassom, eles me falaram que meu filho não tinha mais vida. Desculpa, passei muito mal, passa muito mal. Mas aí a gente foi fazer ultrassom confiando no Senhor e que o que fosse seria da vontade de Deus, porque Ele estava no controle daquela situação. E quando eu sentei lá naquela mesa, eu já estava ficando mais experiente do ultrassom, né? Depois de algumas gravidez, alguns ultrassom, então eu já estava experiente naquele negócio. Aí nós sentamos, eles foram fazer ultrassom, tá com 7 semanas, quase 8 semanas. Quando eu ouvi o ultrassom, eu vi aquela luzinha piscando, né? Falei, tá batendo, graças a Deus tá batendo. E meu marido falou assim, mas você nem viu quanto que é que tá batendo? Falei, não interessa não, tá batendo, isso que é importante. E pra mim tava batendo, era o que importava. E aí eu continuei. Eu preferi largar o trabalho porque o medo, né? Daquelas dores, de qualquer esforço, poder provocar, né? Um aborto. Ou provocar alguma coisa que vai prejudicar o bebê. E eu preferi daquele jeito. Larguei meu trabalho porque meu filho estava acima de tudo. E assim foi na gravidez. Eu fazia ultrassom sempre, de quase há 2 a 3 semanas eu sempre estava fazendo ultrassom. A médica falou assim, pelo menos para ter, você ficar mais tranquila, para ver que tá tudo indo bem, o bebê tá crescendo. Com mais ou menos 2 semanas, a médica falou que era um menino. Com 14 semanas, falou que era um menino de novo. Com 16, um menino. Eu já tinha certeza que era um menino, mas eu não tinha nome para ele ainda não. Então, eu vou tentar ser rápido. Quando eu tava dando aula para as crianças da igreja, comecei a sentir muita dor na barriga, muita dor, que eu não conseguia nem ficar em pé de tanta dor. Falei com meu marido, vamos embora pra casa que eu tô sentindo dor demais. Ele me levou pra casa. E no outro dia a dor melhorou um pouco. Um dia a gente tava andando, eu sem querer, eu escorreguei na neve, quase que caí no chão, praticamente caí, não caí, mas deu um tropicão muito forte. E a minha barriga começou a doer muito, ficar muito dura. Eu não sabia o que era aquilo. E pelo que aconteceu com nós, a gente foi pro hospital. E eles examinando a gente, fazendo ultrassom. Eles falaram, é possível, você tá perdendo seu filho. Eu falei, Jesus, mais uma. E eles falaram assim, possível perca da gravidez. No papel e tudo. Eu falei assim, ô Senhor, tá nas tuas mãos a vida do meu filho. E então, eu fui pra casa. Eu nós confiamos em Deus, né? Porque a única esperança é o Senhor. Que Ele que controla a vida. Confiando em Deus. E falando, acompanhando o médico. E da parte em diante, depois daquele dia que eu tomei o Tropicão, eu comecei a ter contrações, gravidez quase inteira. Contrações, e aí, em um dos ultrassons também que eu tive, que eu fui fazer, eles viram que o Isaac não estava crescendo. Eles ficaram muito preocupados, que ele estava muito abaixo do peso. Eu fazia um ultrassom, ele não estava crescendo, fez outra, ele não estava crescendo. E eu estava com muito pouca semana de gravidez. Eu estava na faixa de umas, não sei, 24 ou 25 semanas.
E eles falou assim que ia aguentar o máximo que pode, porque se continuar crescendo vai ter que tirar ele. Porque tem que tirar ele. Eu fiquei com muito medo de tirar ele, porque ele estava muito novo, muito pequeno. E vocês sabem todos os riscos de uma criança prematura, entendeu? E mais uma vez, eles falou, olha, vou fazer um ultrassom em você daqui uma semana. Se ele não tiver crescido, nós vamos ter que fazer o seu parto. Falei, meu Deus. E enquanto isso, eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. A vida do Isaac é sua, não é minha. Que seja o que Deus quiser. E eu ficando de repouso em casa. Aí ele foi depois de uma semana, glória a Deus. O Isaac ganhou peso. Glória a Deus, não precisou tirar o Isaac. Aí mais uma vez, comecei a ter contrações na fase de 27 semanas. E eles falam que a contração é normal, mas por todo o meu histórico com medo, né? Eu fui no hospital. E eles sempre muito atenciosos comigo. Eles muito atenciosos, muito carinhosos comigo. Eles foram me checar. E eu tava começando já a dilatar com 27 semanas. E eles fizeram um teste que fala que entre 1 ou 2 semanas que faz aquele teste, na faixa de 70% a 80% das mulheres ganham o bebê. E o meu teste deu positivo. E eles falou assim, você vai ter que ficar completamente de repouso. Você só vai levantar para ir no banheiro e ir pra cama. Não vai levantar para mais nada. E era bem na semana que eu tinha marcado o chá de bebê do meu filho. Falei, ai Jesus, que bom. Aí eu falei assim, meu Deus, todo mundo ficou sabendo. Até então, eu esqueci dessa outra parte. Quando a minha barriga começou a ficar crescendo, já não tava mais para esconder. Todo mundo já tava notando. Eu decidi falar para todo mundo de uma vez. Então as pessoas da minha igreja, eu com os familiares, todo mundo se reuniu e me ofereceu ajuda para me ajudar no chá de bebê. Foi algo assim. Eu sou muito agradecida por cada pessoa que ajudou, cada pessoa que foi. Eu sou muito agradecida a Deus porque meu marido não tinha como fazer sozinho, a gente não tinha condições de pagar alguém para fazer. Mas a gente vê um amor e a gente vê Deus em tudo, que Deus proveu tudo, meus irmãos. Eu fico emocionada de saber assim que Deus cuida da gente em cada detalhe. E foi lá, um fez a comida, outro fez uma salada, outro fez um pudim. A gente comprou a carne. Teve uma amiga minha, a Dayana, tia Dayana. Eu pedi ela só pra fazer uma mesa, decoração simples. E colocar um arco lá. Mas Deus coloca umas pessoas com o coração tão bom na nossa vida. Ela foi lá, ela ficou até 4 horas da manhã. Mas outras irmãs da igreja ajudando a decorar. Ela fez chupeta de balão, ela fez mamadeira de balão, ela fez carrinho de fralda, ela fez motoquinha de fralda, ela enfeitou aquele lugar inteirinho. E ela sabe o tanto que eu sou grata, e todo mundo sabe o tanto que eu sou grato por esse carinho tão especial, porque meu sonho era ter um chá de bebê. Meu sonho era ter um chá de bebê. E Deus cuidou dos mínimos detalhes, Ele juntou todas aquelas pessoas para ajudar. Porque eu não podia fazer nada. E quando foi meu chá de bebê, eu fiquei o meu chá de bebê inteirinha sentada. Tem até os vídeos. Eu fiquei o tempo inteirinho sentada porque eu não podia levantar. Porque eu tava
qualquer hora o Isaac podia estar nascendo e eu tava dilatando e tendo muita contração. Quando eu ficava em pé, eu começava a ter contração. E foi muito bom. Deus proveu e me deu tudo o que eu precisava e muito mais além do que eu precisava no chá de bebê do meu filho. E eu não podendo trabalhar, só meu marido. Despesa muito alto. Deus proveu tudinho. Então, mais pra frente da gravidez, eu pensei que minha bolsa tava vazando, eu fui no hospital. Quando eles foram checar, o líquido da minha placenta tava 4,6. Eles virou e falou assim, eu tava com umas 32 semanas, eles falou assim, olha, a gente não vê nem buraco nem nada, mas não há nada que a gente possa fazer por você. E daqui a alguns dias você vai voltar aqui. Eu fiquei internada, daqui a uns dias você vai voltar aqui de novo. E se o líquido não tiver aumentado, nós vamos fazer o parto dele. Eu falei, oh Jesus, glória a Deus, já fomos com a mala feita pro hospital. E eu falei, ai Jesus, queria que o Isaac nascesse no tempo certo, pra ele poder vir embora pra casa comigo. Quando a gente chega lá pra fazer um ultrassom, o médico falou que no mínimo tinha que estar 6. Quando for fazer o ultrassom, o líquido do Isaac tava 10 ponto alguma coisa. Glória a Deus mais uma vez. Deus mostrou pra nós que ele tava cuidando de nós e que ele reverteu todo o caso. E depois dessa vez eu fiquei internada de novo devido às contrações. E um dia, quando eu tava saindo do hospital, mais uma vez dessa, eu falei, ai Senhor, nossa, é tanta ida e vinda pro hospital. E durante essa gravidez, eu fiquei o tempo todo, até 37 semanas, 100% de repouso. Não podia fazer nada, meu marido colocava comida numa mesa pra mim e o microwave do lado pra me esquentar. E porque eu não podia andar, eu não podia fazer nada, não podia sair, não podia fazer nada. Foi praticamente 9 meses em casa. Muitas dores. O vídeo já tá ficando longo, só vou contar todos os detalhes, entendeu? Mas, e aí, eu fiquei internada mais uma vez. Tinha semanas que eu ia no hospital 2 vezes, 3 vezes na semana. E porque eu tava tendo contrações, eu tinha que fazer o teste pra ver as contrações, se eu tava dilatando, se eu não tava, se o Isaac tava crescendo, não tava, tudo. E um dia eu saí no hospital, falei, ai Deus, eu tô cansada disso. De indo e vindo, indo e vindo. E Deus falou tremendamente no meu coração, minha filha, você não vai passar por isso de novo, não. Sair do hospital sem o filho no braço. A partir daquele dia eu fiquei com meu coração em paz. Que eu sabia que o dia que eu entrasse naquele hospital, eu ia sair com o Isaac no meu braço. Porque só eu, Deus, sabe. E o meu marido sabe a dor que a gente passou de entrar no hospital com a barriga, com o bebê na barriga, ver aqueles bercinhos, ver aquelas caminhas, ver as chorinhos das crianças. E você saber entrando ali que você não vai sair com o teu filho. E então, eu vou contar depois um pouco mais sobre o meu parto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas assim foi a gravidez do Isaac. Não foi uma gravidez fácil, mas foi uma gravidez que a gente sempre estava acreditando no impossível. E a gente sempre punha toda a esperança no Senhor, que Ele ia nos sustentar, que Ele ia nos guardar, que Ele ia cuidar do Isaac, porque só Ele era capaz. E nossa, não foi fácil. Não foi fácil mentalmente, fisicamente, mas Deus nos deu Isaac, Deus nos deu o nosso milagre.
nosso sorriso. Então, como Deus deu para mim, Deus dá para você também. Talvez na sua vida não seja com forma de um filho somente, mas seja um milagre na vida financeira, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas lutas internas. Não é fácil, meu irmão, mas saiba que lá na frente, como eu, após 4 anos, há mais de 4 anos, desde 2012, 2011, que essas gravidez, Deus me deu um milagre e hoje eu tô aqui para contar para você. E você vai ser aquele que vai contar para os outros. Então persevera, seja firme, confia no Senhor, pois a única esperança nossa é Ele. Boa noite e Deus abençoe a sua vida.